Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. José Ferreira aqui para conversar com vocês mais uma vez. Né? Vocês podem notar aí que no canal os vídeos não tem tanta frequência, né? Como vocês podem ver, esse deve ser meu quarto vídeo só e não tem uma frequência muito grande nas minhas postagens, né? Mas eu acho que eu trouxe uma ideia de algumas coisas que eu estava pensando nos últimos dias, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre uma questão que é bem pertinente, né? Quando eu venho a pensar até no meu passado mesmo, na minha trajetória, né? Que é trabalhar muito não vai te garantir resultado nenhum, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho. Eu sou assim. Eu não suporto fazer um trabalho dentro da empresa pela metade. Eu não suporto que esse trabalho seja realizado de uma forma sem esforço necessário para que saia no melhor desempenho possível. Né? E assim, muita gente acha que só o esforço, só trabalhar muito vai te dar um bom resultado. E não é assim que funciona. O esforço vence o talento. Vence. Isso se o talento não estiver se esforçando o suficiente. O esforço sem direção não te garante nada. O esforço sem uma meta, sem um objetivo, sem um plano traçado, um esforço sem um detalhamento claro do que tem que ser feito, não te garante nada. Eu pensei nesse tema porque eu notei que quando eu me dedico demais ao serviço operacional, né, a estar realmente com a mão na massa, o negócio não cresce, a empresa não expande, né? Os resultados são muito melhores em crescimento, em números reais, quando eu estou mais dedicado à questão de trabalhar administrativamente, focado mais na parte de desempenho do negócio do que na área operacional. A área operacional é importante porque é o que faz o negócio girar. Mas eu vou falar para vocês assim, hoje estou trabalhando com Marketplace. Trabalho com Shopee, Mercado Livre, Amazon, temos um e-commerce e tudo mais. E é fato de que é necessário ter o serviço operacional, que é você receber um produto, você fazer uma embalagem, você receber pedido, tirar nota e fazer um envio. Porém, se eu fico muito tempo engessado nesse trabalho, que é um trabalho teoricamente simples, separar um material, embalar, tirar uma nota, embalar e fazer o envio, né? Seja ele de coleta ou de entrega dele na agência responsável da plataforma, né? De alguma dessas que eu falei, ou até nos correios. Esse tipo de serviço operacional me demanda um tempo que, se dedicado de forma correta ao serviço administrativo, né, ao serviço intelectual do negócio, pode me trazer um resultado maior. Não quero que me entendam mal dizendo que o trabalho braçal não é necessário. É muito necessário, como eu disse. E eu acho até muito importante quem faz o trabalho administrativo entender do trabalho braçal, entender da parte operacional do negócio. Porque se você, por exemplo, vai custear um produto, vou fazer uma análise de custo de um produto. Se eu tenho 10 funcionários e eu preciso saber quanto esse funcionário equivale dentro do custo de um produto, né? Eu faço uma cronoanálise sobre o tempo de serviço desse funcionário aqui dentro, quanto que ele me custa em relação a um pedido específico, a algum produto e tudo mais, para mim chegar no valor, para mim conseguir ter um valor sobre a mão de obra dessa pessoa aqui dentro, né?
Então, assim, é necessário ter essa atenção, né? É que a gente cresce, né? Escutando que se você se esforçar, você vai conseguir, vai dar certo. Se, não adianta você ter o esforço sem uma meta traçada. Não adianta. Não adianta você lutar muito e não ter um objetivo traçado, uma meta, uma visão clara de onde quer chegar, de um resultado claro que você quer atingir. Assim, existem muitos funcionários ocupados, né? Só que com baixa produtividade, entende? Você sabe quando você passa um dia que você trabalha muito, você chega muito cansado, daí você vê que o seu dia não rendeu nada? Às vezes é isso. Seu dia não rendeu porque você não conseguiu realizar o seu trabalho de forma correta, da forma que era necessária para o desempenho. Você não teve o desempenho necessário para o resultado esperado. Você se manteve ocupado em outras atividades, né? É uma coisa que eu tenho muita dificuldade nisso, delegar funções. Eu acho que muitos empresários, muitas empresas aí com gerência, com supervisores e tudo, líderes e tudo mais, têm essa dificuldade, né? A dificuldade de delegar funções, de passar o bastão operacional para alguém, né? É, assim, às vezes o seu gerente, o seu supervisor, o seu líder, a pessoa que está responsável ali, se ela tivesse alguém para quem ela pudesse delegar a função, se ela realmente delegasse a função para outro, talvez ela poderia se dedicar a outras atividades mais essenciais para o negócio, né? É complicado você fazer isso. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade de passar o bastão, de delegar funções também. Eu me seguro um pouco, eu tenho esse problema, mas estou trabalhando para melhorar, né? Talvez lá atrás, se eu tivesse feito um pouco mais disso, eu teria resultados melhores nas outras empresas, nos outros negócios que eu tive, né? Assim, é necessário você ter uma consistência de trabalho que faça com que o seu negócio cresça. E para isso, né, tem que ter plano. Tem que ter plano, tem que ser planejado o negócio, tem que ser muito bem feito, para que você não fique só no trabalho desnecessário, entendeu? Uma coisa que a gente vê que acontece muito, né? Por exemplo, uma pessoa tem dias nos quais ela trabalha muito, muito forte, se dedica muito, tem um ótimo resultado. Outros dias ela quase não tem intensidade nenhuma, né? E fica nessa sazonalidade de energia. A pessoa não consegue ter uma linha bem traçada, ela fica naquele sobe e desce de atividade, né? E assim, isso às vezes destrói alguns negócios. Algumas vezes, né, acontece que, por exemplo, uma pessoa ela tem um pico de motivação, vamos dizer assim, né, num certo dia, e ela trabalha muito nesse dia, rende muito o serviço dela, ela nem vê o horário passar. E o horário ela consegue realizar todas as atividades do dia. E tem outros dias que ela procrastina muito, fica no celular, não consegue resolver o que tem que ser resolvido. Acontece muito. Isso é normal. Normal assim, tem que ser trabalhado, né? Porque o que vai fazer com que você saia de um nível a outro não é a sazonalidade, mas sim a constância. A constância vai fazer você sair de um nível de negócio para outro. Se você se dedicar muito hoje e amanhã não se dedicar nada, não adiantou muita coisa. Tudo que você ganhou hoje você pode ter perdido amanhã. Você pode vir a perder amanhã. Então, assim, existe uma necessidade de constância nesse sistema. Por isso que
O esforço, ele é válido, ele é necessário, mas só ele não te garante nada. Só você se esforçar não te garante nada. Não adianta nada eu me esforçar muito e cadastrar 500 produtos numa plataforma de e-commerce, numa plataforma de marketplace. Não adianta. O que vai fazer com que eu escale esses produtos é eu estudar SEO, eu aprender a trabalhar AdSense, eu aprender a trabalhar todas as informações necessárias de dentro da plataforma, como que a plataforma funciona, como que o público-alvo daquela plataforma trabalha, como que ele atua, como são os meus compradores nessa plataforma, entende? Que não adianta eu me esforçar sem um rumo. Se eu me esforçar para cadastrar 300 produtos e deixar lá, não vai ser garantia de venda. Agora, se eu me esforçar para que meia dúzia de produtos que eu cadastre, eles cresçam, eu faça com que esses anúncios tomem a frente, né, que eles se desenvolvam, e isso vai fazer o meu negócio se diferenciar. Isso é um pequeno exemplo da minha realidade, do que eu trabalho hoje, de e-commerce. Agora, a sua realidade, qual que é? Com o que você trabalha, você se esforça demais a ponto de não conseguir desenvolver o negócio? Entende? Se esforçar, se esforço fosse sinônimo de resultado, não sei, servente de pedreiro era milionário. É igual acordar cedo. Se acordar cedo, que nem tanto guru fala aí, não, você tem que acordar 4 horas da manhã, acordar 3 horas da manhã. Se acordar cedo fosse sinônimo de resultado, padeiro era milionário. Mas não é. Não adianta. Você pode acordar cedo. É legal, é até bom você acordar cedo todos os dias. É bom para você fisiologicamente. O nosso corpo ele trabalha melhor no período da manhã do que no período da noite. Ah, a turma fala assim, ah, mas eu não funciono de manhã. Não, é que você não entende a sua fisiologia. Você não conseguiu adaptar a sua fisiologia. Mas o corpo humano ele trabalha melhor de manhã do que à noite. Então, assim, se você tiver um foco, tiver alinhado aos resultados, né, alinhado às metas que você precisa alcançar para o resultado, você vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Né? Não adianta você trabalhar muito e não fazer o negócio direito. Né? Tem que estar em constante aprendizado, em constante busca por conhecimento e fazer o que é prioridade. Você tem que fazer o que é prioridade no seu negócio, na sua vida. Se a sua prioridade do seu trabalho nesse momento é escalar o negócio, você tem que estudar como que você vai fazer isso. Você vai ter que se esforçar para isso. Porque se você ficar engessado no operacional, só no trabalho braçal, só no trabalho, não digo nem braçal, mas assim, só no trabalho operacional, você não vai muito longe. Você nunca vai crescer. Tudo bem, você quer ter um negócio pequeno, só você ali, sem necessidade de funcionário, sem ninguém para ajudar, e você está ganhando ali, você está faturando 15 mil, 20 mil, 30 mil, que faturamento não é resultado. Faturamento não é lucro. Se você, muitas vezes, tem muita empresa que fatura 100 mil com lucro menor de quem fatura 10. Tem muita gente fazendo isso. Ah, tem muito guru mostrando aí na internet que fatura. Eu faturei R$ 1 milhão. Tá, R$ 1 milhão, qual foi seu resultado, seu lucro líquido? Qual foi o lucro líquido da sua empresa com isso? Ah, o lucro da minha empresa foi 15 mil. Porra, complicado. Se você agora tem um negócio que fatura 50, mas tem um lucro de 15, é uma coisa. Agora um negócio de 1 milhão que tem um lucro de 15 é complicado. Entende? É assim, é outro contexto, eu misturei até um pouco as coisas aí,
Mas assim, entendam que você tem que saber se esforçar, tem que saber como se esforçar, no que se esforçar, o que, que é prioridade, o que, que você tem que fazer de verdade. Porque só trabalhar duro não vai. Tem muita gente aí que tem muito tempo ocupado e não está fazendo nada. Está ocupado, mas não está tendo resultado nenhum. Né? Então, assim, vamos pensar nisso um pouquinho, certo? Esse é mais um vídeo que eu estou fazendo aqui de forma rápida, uma coisa que veio na cabeça, que eu precisava falar, uma ideia. Vocês veem que eu posto muito pouco ainda, acho que tem mais de uma semana que eu fiz o outro vídeo já. Meu foco é tentar ajudar com as minhas experiências vocês. Né? Se tiver alguém interessado em assim, acompanhar, refletir sobre o que eu falo um pouco, me dar um insight, conversar alguma coisa, só deixar um comentário aí, dar uma dica, se tiver alguma dica, a gente está sempre aberto a dicas aí também. E é isso. Eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências. Né? Talvez alguma coisa que eu falo para algum seja besteira, para outros seja a grande resposta que ela procura. Assim como muita coisa que eu estou explorando para vocês, coisas que eu não sabia lá atrás e hoje eu sei. E se alguém tivesse me falado, me aberto a cabeça, pô, teria me ajudado pra caramba. Beleza? É isso, pessoal. Uma boa semana para vocês aí. Deus abençoe. E se inscreve, compartilha, segue, curte. E é isso aí. Tamo junto. Valeu.